A revelação liberta. Isso aqui que eu vou mostrar agora é um negócio... Ele é um divisor de águas na vida da gente. Porque aí quando você vê na Bíblia o que eu vou te falar aqui, fala assim, peraí, ou isso é assim, e eu mergulho para acreditar nisso, ou ficar racionalizando a coisa. Então o homem foi colocado debaixo da morte. Desde que o pecado entrou, nós fomos colocados debaixo da morte, eu e você. A gente está sob a influência da morte. O envelhecimento do nosso corpo não era o plano original de Deus. Isso é a maldição do pecado que entrou. Ah, Sérgio, então você vai dizer que o nosso corpo, então, ele não precisa adoecer, ele não precisa envelhecer. Por que o nosso corpo envelhece? As células envelhecem. Então, as células que formam o nosso corpo envelhecem os órgãos. Então, por isso que o corpo envelhece. Mas isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é vida, não morte. A morte, o envelhecimento dos nossos corpos, ele é resultado não da bênção de Deus, nem do plano de Deus. É resultado da maldição, do pecado. Tá bom. Mas peraí. Se Jesus, e está na Bíblia, e é uma verdade, ele morreu por todas as nossas doenças, e tem doença que dá porque a célula envelhece, né, doutora? Mas você quer parar o envelhecimento das suas células? Eu não, mas Jesus quer. Ele só não o faz plenamente porque eu sou tardio em entender e crer nisso. Moisés, 120 anos. A Bíblia diz que ele não tinha presbiopia. Não está escrito isso lá. Mas que os olhos dele enxergavam tudo. Então eu posso dizer que ele não tinha presbiopia, que é olhar de perto assim. Ele não tinha miopia, ele não tinha astigmatismo. Os olhos dele não envelheceram e ele estava em pleno vigor. É que Deus falou assim, agora, talvez. Mas ele estava com 120 inteirão. Abrão com 100 anos, 99, quando o Senhor apareceu ele com 2 anjos, ele correu lá na cabana dele, foi lá falar com a Sara para fazer a comida, foi lá no curral para pegar o bezerro cevado. Ele correu, a Bíblia diz ele correu, gente, ele correu. Aí que filho que ele teve? Isaac. Ele teve um antes, que foi de Agar, mas ele teve Isaac. Com quantos anos ele tinha? 100 anos, ficou feliz da vida, olha, uma alegria. A Sara morreu. Aí, você acredita que o Abraão casou de novo? 100 e tralalá. Você acredita que ele teve 4 filhos? Mas as células do corpo humano, elas envelhecem. E as pessoas não podem mais fazer isso nessa idade. Sim, debaixo da maldição do pecado é isso. Debaixo da verdade, não é isso. Então a morte, ela está sobre a minha cabeça e a sua. Essa espada está sobre a nossa cabeça. O que acontece aqui é o seguinte. A verdade, ela desloca a morte. Não tem qualquer explicação humana, natural, para Lázaro ressuscitar dentre os mortos. Não existe explicação para um cego que nunca enxergou a vida inteira, Jesus fazer alguma coisa, ele passar a olhar. Pode pegar um cego, aquele lá que tinha 40 anos de idade, 38, se você colocar 2 olhos perfeitos, com córneas, ele não vai olhar, porque ele tem que aprender a olhar, e se não aprende com o órgão, você aprende com o cérebro. Você vai falando besteira, você me ajuda, cara. Mas não tem explicação. O que aconteceu? A morte foi deslocada pela verdade. Então a verdade era liberta porque ela desloca o poder da morte. Então qualquer doença, gente, pode ter uma explicação técnica. A medicina ela dá lá as razões e você e eu concordamos. Tem lógica. O que eu estou falando é que toda essa lógica é a lógica da maldição na qual nós estamos debaixo dela. A morte, ela é deslocada pela verdade. Isso é uma coisa... Falar é fácil falar o que eu estou falando, mas entender a dimensão disso é uma coisa absurda. Mas a verdade desloca a morte de sobre a minha cabeça. Chegar no texto que a Manu tinha falado aqui, o Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então tudo aquilo que entrou... Depois fica a lição de casa, vocês lerem lá o Deuteronômio 28, tem lá 14 versículos que falam das bênçãos, e o resto, até o 68, é maldição pura. Coisas do tipo, você educa o seu filho, e alguém vem e leva o seu filho, e lidera, e manda sobre a vida do seu filho. O cara se casa, ele não tem o deleite de estar com a mulher dele, alguém rouba a mulher dele, o casamento dele. O cara planta, e ele tem todo aquele cuidado com a plantação, na hora da colheita, alguém vem e rouba tudo. Isso é maldição. Isso é maldição. Pô, o cara está trabalhando numa venda, o cara trabalha no comercial, é vendedor, trabalhando meses, anos,
chega lá, tá para fechar, meu, o cara lá no teu cliente, ele é mandado embora. A empresa lá tem uma quebradeira lá e, meu, você vai lá colher aborto. Lá na marca do pênalti a coisa vai para trás. Isso é maldição, gente. Isso é maldição. Não é Deus que planeja essas coisas, isso é maldição. Mas a morte, ela é deslocada pela verdade. A maldição é deslocada. Por quê? Porque Jesus se fez maldição todas, lá na cruz, no meu e no seu lugar. Então a maldição, ela não tem mais legalidade sobre a nossa cabeça, gente. Ela não tem legalidade, não significa que ela não acontece, não significa que ela te influencia, não significa que você até acredite nela. Mas ela não tem legalidade. O meu povo está destruído porque lhes faltou conhecimento. Outro texto aí, Romanos 8:2, maravilhoso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que você está falando, então não morre? Vamos. Nem todos. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, diz assim, convém que Jesus reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que Jesus reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quem que é o pé de Jesus? A igreja. Convém que ele reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos pés da igreja. Aí continua o texto assim, só há um inimigo que falta, que é a morte física. Isso significa que todos os inimigos, toda a maldição que te afeta, afetou ou afetará, isso é inimigo na sua vida. Jesus já colocou embaixo dos seus pés. Só a morte física que não. Ah, tá vendo? Morte física, você vai ficar velho e vai morrer. Não necessariamente. Se Jesus levou uma enfermidade e dor, eu posso morrer saudável? Como aconteceu com Moisés? Alguém fala, mas isso acontece na sua vida, você tira nota 10, isso. Não, irmão, não tiro nota 10. Mas eu quero subir minha nota todo dia. Porque eu quero cada vez adoecer menos. Eu quero cada dia ter menos doença na minha casa. Você quer ou não? Eu quero cada vez ver menos descendente meu com problema. Ou, você ficar com doença é ruim, né? Agora filho, neto, aí para, né? Dói mais na gente. Eu não quero isso na minha casa, eu acho que você não quer na sua também. Então o que a gente faz, gente, nessa vida, e não adianta chegar, vou fazer uma pergunta capciosa para esse pastor, pode fazer, irmão. Pode fazer, porque pode ser que eu saiba responder. Se eu não sei, não tem nenhum problema em não responder. Mas eu sei para onde eu estou indo. O povo de Israel saiu lá do Egito, quase 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz, não existia um enfermo. Não existia um enfermo na saída. Tinha antes. Tinha cara com bico de papagaio, reumatismo, com câncer, porque era um povo cativo, comia mal, comia ração, trabalhava feito maluco. Só que naquela noite que eles comeram aquela refeição, o que era a refeição que eles comeram? Um cordeiro. Qual que era o jeito que foi feito o cordeiro? Assado no fogo, não foi cozido, assado no fogo, porque o fogo simboliza a justiça de Deus, direto no cordeiro, porque foi por isso que Jesus passou. E naquela manhã não tinha ninguém enfermo, todo mundo curado. Por que eu não posso querer isso para minha casa? Por que eu não posso querer isso para a igreja que eu frequento? Não? Então a gente vem aqui, a gente ora. Ô, pastor, mas o fulano morreu. O que é? Então a Bíblia está errada? Não, irmão, eu estou aprendendo. E você também, vamos embora. Vamos para o próximo. Esse salmo ele é muito legal, né? Porque ele é o mesmo salmo que diz assim, é ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Mas presta atenção nesse versículo. Chama a sua atenção aqui. É ele, Deus, que redime a tua vida da perdição. Essa palavra perdição, na outra tradução de escova, ela significa literalmente degradação, decadência. Sim, a nossa vida, o nosso organismo, ele está numa decadência, numa degradação. É a nossa linha de tempo. O nosso corpo ele não rejuvenesce ao longo dos anos. Mas ele decai. Então, perdemos força, perdemos vigor, perdemos substâncias do nosso corpo que a gente precisa repor de alguma maneira. Essa é a realidade da maldição do pecado. Só que a Bíblia diz a verdade. E qualquer um que abraçar essa verdade, a verdade liberta, não é assim? Ele que redime a tua vida da degradação, da decadência. Então é assim, você pode, talvez, querer a atenção dos outros. Você, olha, eu estou ficando velho. Né? Você pode querer que os outros falem, nossa, coitadinho, olha, agora eu estou com essa doença.
Você quer ser o foco, né? Você quer ser o palco das atenções, para que todo mundo tenha dó de você. Existe carência, existem vários problemas psicológicos que as pessoas muitas vezes caem numa cova dessa. Então, se você cai numa cova dessa, você está falando amém para a sua decadência, para a sua degradação. Tem gente que fica contente com o diagnóstico. Tem gente que fica feliz porque o médico passou um remédio caro. Acredite. Né? Então, é isso que você crê. É esse o seu amém. Então, vai ser feito assim. Agora, se você olha para essa verdade e fala, peraí, não, mas é natural na sua idade acontecer isso. Fala assim, para mim não. Porque meu Deus me redime da decadência. Mesmo que tudo diga o contrário. Essa é a verdade.